olha, uma pontinha, um cadiquinho, né, do que nós temos aí de qualquer coisa vocês falem aí no microfone, tá? É só um pouco do que a Prof tem para passar para vocês. Até porque nesse momento do vestibular é conhecimento acumulado, né? São coisas cumulativas aí que vocês aprenderam ao longo da vida de vocês. Seu momento é só de revisar. Mas, assim, eu fiz essa apresentação pautada aí no que a Prof viu, um dos cadernos de provas de 2017, 18 e 19 da UFPR, tá? Confesso que não olhei questões do Enem, mas sei que, de fato, o tema aí sobre meio ambiente despenca, né, no Enem. Mas, geralmente, associado, é claro, à interpretação, né? Enfim, esse ano tivemos vários problemas relacionados ao meio ambiente, principalmente, né, por conta que o nosso governo, como que a gente poderia dizer, né? Não que ele não dê muita bola, mas o que eu quero dizer é isso, né? Ele não dá muita bola, não dá bola nenhuma. Eles são mais preocupados com o desenvolvimento econômico, né, do que com esse desenvolvimento sustentável, pelo menos, tá? Mas, enfim, vão me parando, vão questionando, tá? E bora lá. Também não tá dando certo, governo horrível, exatamente. Ai, tá puxado, né, gente? Tá puxado. Do SUS agora? Oi? A privatização do SUS agora? Sim, ele revogou, né? Diz que agora à tarde ele revogou. Mas, enfim, pelo jeito a pira ali é só grana, 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 né? Só que não chega para a população aí que realmente precisa, que é a maioria da população, né? Enfim, Clara Bozo. Olha, enfim, eu tô contigo, Veridiane. Vamos lá, então. Vou começar aqui. Eu coloquei um videozinho para começar, mas depois eu coloco. Então, geografia, aula 2, meio ambiente, tranquilo? Estão vendo os meus slides? Sim? Sim. 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 Bora, então. Então, meio ambiente. O que é meio ambiente? O meio ambiente, ele parte mais ou menos da mesma premissa ali do espaço geográfico que nós vimos na aula passada, né? Então, o meio ambiente, ele se refere ao conjunto de fatores físicos, biológicos e químicos, ou seja, todos os ecossistemas que existem na Terra, ok? Ambiente, né, Professora, onde nós já estamos aí transformando. Oi? abre a tela cheia, por favor. Ai, abre, desculpe-me. F5, né? Isso. Obrigada. Não? De nada. De nada. Tá. Então, são todos os ecossistemas aí que existem na Terra, tá? Essa relação, essa interação, né? Toda essa biodiversidade, ok? O ambiente, eu lembro que o meio ambiente, por muito tempo, principalmente quando eu estudava, lá vem eu, né? Eu vou ficar conhecida como a professora, quando eu estudava, eu aprendi de tal forma. Pelo menos vocês vão lembrar lá do espaço-tempo. Quando eu estudava, a gente pensava que meio ambiente era só coisa natural, sabe? E aí, gente, é tão estranho dar aula desse jeito que eu não vejo ninguém, só vejo essa tela aqui dos slides. Mas, enfim, a gente achava que era só coisa natural. Aí, quando eu terminei a licenciatura, eu fiz o TCC sobre educação ambiental. E fui fazer o meu empírico foi em uma escola, né? A minha pesquisa foi em uma escola do campo, inclusive. E aí tinha uma questão lá, um questionário, tanto para professores quanto para alunos, questionando o que era o meio ambiente. E a maioria das pessoas respondiam que era mata, montanha, né? Respondiam apenas rios, coisas naturais de fato, coisas genuinamente natural, assim. Mas o ambiente, ele não é só isso,
né, ele tem essa relação, essa produção aí, que não é só, que é também relacionada à nossa produção humana, né? Agora me fugiu um nominho aqui, depois eu lembro. Aí tem essa imagenzinha aqui da semana passada, que tem tudo a ver com hoje também, né? Tá? Apresenta aí, né, um ambiente, um meio ambiente, ok? Bom, para a gente começar a falar de meio ambiente, de questões ambientais, né, para chegar, é claro, questões ambientais, impactos ambientais, a gente tem que falar das principais conferências. Essas conferências comumente têm textinhos delas em provas, tá? Até acho que na de 2009, ali da UFPR, tinha 2019, 2018, não me lembro bem. Mas eu coloquei aqui nos slides para vocês resolverem depois também. Então, assim, a conferência de Estocolmo, né, na Suécia, ela foi a primeira que aconteceu. Então, foi neste momento que os países, né, algumas pessoas de alguns países, começaram a notar que precisava dar uma atenção para essas questões ambientais. Por quê? Já estava acontecendo alguns problemas por conta do excesso de extração aí, né, de recursos naturais. E aí foi a primeira discussão oficial, então, sobre problemas, sobre questões ambientais, e teve também a entrada da ONU, né, da Organização das Nações Unidas. Meu Deus, tô toda sem dicção hoje. Enfim, nessa época, nessa conferência, tivemos um duelo, tá, entre os países que queriam desenvolvimento zero, ou seja, que parasse o desenvolvimento, né, e os países que queriam desenvolvimento a qualquer custo. O que vocês acham? Qual país queria qual? O que estava rolando aí? Agora vão ter que falar. Oi? Não entendi a pergunta, desculpa. Bom, também enrolada, né? Boiei, Paola disse. Gente, na conferência de Estocolmo, nós tínhamos um duelo entre países que queriam desenvolvimento zero, tá? E países que queriam desenvolvimento a qualquer custo. Vocês acham o quê? Quais países queriam desenvolvimento zero? E quais países queriam o desenvolvimento a qualquer custo? Rússia e Estados Unidos? Isso que eu ia falar. Rússia e Estados Unidos. Países. Podem falar. Vamos escancarar aí. Países subdesenvolvidos como o Brasil queriam a qualquer custo. Daí, países que já estavam mais evoluídos queriam desenvolvimento zero. Isso. Exatamente. Então, países que já tinham certo nível de desenvolvimento, eles queriam brecar esse desenvolvimento, essa utilização aí de recursos, né? E países que estão em desenvolvimento, né? Ou seja, países subdesenvolvidos e emergentes, queriam... O que é nome de uma síndrome, gente? Queriam que... É sim, é o nome de uma síndrome também. Uhum, é verdade. Mas eu não entendo de síndromes, só de geografia. Tá? Aí vocês têm que dar um Google. Enfim, aí, bom, voltando aqui à nossa análise. Então, os países... Não precisa pedir desculpa de maneira nenhuma. Só que gente, se eu não sei, eu já falo logo, tá? É importante que vocês também, que estão no momento aí de aprender, de querer saber, de ter que saber muita coisa para poder passar por uma prova, é importante vocês saberem que a gente não sabe tudo. E tá tudo bem a gente não saber tudo, tá? Quando a gente está um pouco jovem ainda, não sei se é da geração de vocês isso, mas da minha
fulano pergunta uma coisa, você acha que tem que saber. Não. Ah, você não precisa saber de tudo. E bora lá. Ok? Essa questão aí, eu já ouvi falar, assim, dessa síndrome de Estocolmo, mas eu não sei a que ela se refere, tá? Bom, então, os países que queriam desenvolvimento zero eram os que já tinham certo nível de desenvolvimento, eram os países desenvolvidos. E os que queriam a todo custo, a qualquer custo, eram os países em desenvolvimento, ou seja, subdesenvolvidos e os emergentes. Por quê? Esses países ainda estavam em processo de industrialização, né, naquele momento, e estão até hoje. Ah, a síndrome é isso? Quando você ama alguém que te trata mal? Na verdade, não é bem isso. É quando você meio que se apaixona por uma pessoa que te sequestrou, basicamente. Algo mais a fundo. Ah, mas se não é aquele negócio de médico? É tipo aquele filme 365 dias, sabe? E o cara, Ai, ele gente, bora sequestra a estudar, menina. pelo amor de Jesus. Não dou conta desse negócio de amor, não. É sério. Não é É, amor, é possessão. enfim, bora. E aí, nessa questão, tá, nós temos que ter certo cuidado, porque os países que já estão desenvolvidos, eles também, o que eles fazem? Eles transferem aí a exploração para outros países. Lembram de transnacionais, multinacionais, né? Então, por exemplo, vocês vão perceber que as sedes dessas empresas, grandes empresas transnacionais, elas são em países desenvolvidos, no entanto, né, elas vão ter filiais aí, geralmente, em outros países, e dentre eles, é claro, desenvolvidos e em desenvolvimento, ok? Então, por mais que não esteja havendo essa extração, né, este impacto ambiental no país desenvolvido, ele está gerando esse impacto em outro país, tá? Aí, ó, a matriz é na França. A prof não está falando mal, não é uma questão de falar mal, é só uma análise de maneira geral, tá? Que acontece isso, sim. Até porque, é claro que há necessidade, as transnacionais geram empregos, tudo, né? Tem toda uma questão. Tem muitas que têm um papel sustentável muito bacana, por mais que essa questão sustentável também virou modinha. Mas, enfim, vamos continuar aqui. Vamos ver se falta eu falar mais alguma coisa. Sim, então uma colega ali disse, por exemplo, que o desenvolvimento, como o Brasil, o Brasil é isso mesmo, ele queria o desenvolvimento a qualquer custo, porque principalmente em 1972 nós vivíamos em que época? No Brasil? Não, pera. No Brasil, ditadura militar. Ditadura. Ditadura militar. E na ditadura militar, o que acontece? Opressão. Pressão. Com relação à economia. Milagre econômico. Isso, tem várias questões com relação à economia, o desenvolvimento da economia, né? Então, foi nessa época que houve um boom no desenvolvimento econômico do Brasil também, tá? Então, tinha um incentivo enorme em construção de rodovias, hidrelétricas, incentivos quanto a investimento, né, no Brasil, a construção da Zona Franca de Manaus, enfim. A própria Itaipu foi construída nessa época também, tá, de ditadura militar. Então, o Brasil não era um país que estava feliz com essa questão de desenvolvimento zero. Tá? Tranquilo aí? Sim. Tá. Em 1987, nós temos o Protocolo de Montreal, no Canadá. Tá? E nesse protocolo aí, nessa outra conferência, teve o relatório de Brundtland. Nossa, que pronúncia, né, gente? Coisa maneira. E aí, nesse relatório, foi formalizado um texto, né, cujo título aí era O Nosso Futuro Comum. Bem uma questão super mundial, assim, tá? Então, pensando no futuro,
né, de todas as pessoas do mundo. Que, é claro, a gente tem que ter sempre essa ciência de que não é bem assim. Mas, enfim, tiveram algumas iniciativas aí que são anteriores à Agenda 21, porque ela vem depois, né? E aí, ó, reafirmam uma visão crítica do modelo de desenvolvimento adotado pelos países industrializados, né? E reproduzido pelas nações em desenvolvimento. Por quê? Porque os países industrializados, eles estão agindo, né, nos países em desenvolvimento e também nos subdesenvolvidos, é claro. E ressaltam aí os riscos do uso excessivo de recursos naturais, né, sem considerar o suporte dos ecossistemas, ok? E surge a questão do desenvolvimento sustentável. Aí é o primeiro momento que surge esse conceito, de fato, tá? Do desenvolvimento sustentável. E o desenvolvimento sustentável, ele é o quê? É questão de cuidar do nosso momento aí, né? Para não comprometer a capacidade das futuras gerações, né, as necessidades. Porque, ó, 1987, nós já somos aí futuras gerações daquele momento. Então, eu acho assim, era um outro momento. Então, os combustíveis eram outros, né? Nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje, tem várias questões que nós temos que levar em consideração, é claro. Mas, principalmente, a questão do uso dos recursos naturais, sem considerar a capacidade, né, da natureza se regenerar. E isso acontece de fato, né? Por exemplo, vamos pegar, vou pedir para vocês, me deem um exemplo aí de algum recurso natural que a gente usa desenfreadamente e demora um tempo. Petróleo. Ferro, petróleo. Água, gente. Água mesmo. Água. Nós somos um país, cara, que, olha, beleza a água, né? Mas tem lugar que não é bem assim. Nós, principalmente Paraná, eu acho que acredito, todos que estão aqui sejam do Paraná, mas também não sei. Tem alguém que não é do Paraná? No grupo tinha umas pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina. Minas, eu aqui, ó, Santa Catarina. Ô, Andressa, tu é da onde? São Paulo. Galera de outro lugar. Sou de Mafra, Santa Catarina. Aí, ó, Sul e Sudeste, tá? Então, Sul e Sudeste, pensemos com relação à água, ainda tá bacana. Água no sentido, gente, de rios, né? A gente ter rios para poder subsidiar aí as cidades, ok? Porque água bem natural ainda, tá? Sem a poluição. Porque quando a gente começa a pensar na poluição do recurso hídrico, aí a coisa ferra, né? Porque a gente já vai precisar de tecnologia para poder recuperar isso, e nem todo mundo tem essa tecnologia. E aí o que acontece? Tem que pagar por isso. E todo mundo pode pagar? Não. Né? Enfim, vocês estão super certos aí sobre a água, petróleo, ferro e muitas outras coisas mais. Coisa simples que a gente pode pensar, madeira. Né? Madeira é um negócio que planta, é um negócio. Ai, meu Deus do céu, madeira é um negócio que planta. Madeira é uma planta que planta? Que tal? Bom, né? É um recurso que dá para você, né, usar aí na agropecuária e tal. E aí ela se recompõe relativamente rápido, perto dos milhões de anos, por exemplo, que leva o petróleo, ok? Então tem que haver esse cuidado aí, sim, com as nossas riquezas naturais, que a galera tá toda querendo, galera do mundo. Ok? Surge nesse momento também, gente, discussões quanto ao buraco na camada de ozônio, tá? Por conta do clorofluorcarboneto, né? E um compromisso aí para erradicar esse componente. Esse componente era utilizado em larga escala, né? Na produção de eletrodomésticos, de desodorante, tanto que até hoje a galera fala, não pode usar aerosol por causa do buraco da camada de ozônio, né?
mas isso já caiu por terra aí há algum tempinho, É, tá? realmente, professora, tem gente que leva isso muito a sério, tanto é que nem usa, daí que começa a feder. Tem disso também, né? Tem o peido da vaca que O compromete. gás metano, né? Ô, gente, como que a gente lembra de bobeira, né? Não que seja uma bobeira a questão do gás metano, mas, por exemplo, o cocô da vaca, ele gera o gás metano. E aí a gente lembra. Eu aprendi desse jeito também. Que coisa. Por isso que o professor, às vezes, parece meio tongo, meio bobo, falando nosso tonguice, mas fazer o quê? É o que o cérebro da gente pega, né? Terrível. Mas olha só, então o CFC, né, era um grande causador aí do buraco na camada de ozônio, ok? Então, nesse momento, os países fizeram esse compromisso para erradicar esse componente. Além disso, outros compromissos também. É importante que vocês deem uma pegadinha em cada protocolo, assim, deem uma estudadinha, sabe? Para vocês verem o que eles disseram, o que eles falaram. Eu peguei bastante coisa hoje para fazer aqui para vocês, do site do meio ambiente mesmo, do governo, tá? Tá bem bacana. Não que o ministro seja bacana, mas já vem de outros anos, tá bom? Então, olha só, e esse protocolo também marca um avanço, pois vários países se comprometeram com a questão ambiental, que antes eles acharam, isso aí, bobeira, se liga, incapaz que eu vou fazer isso, né? E nesse momento, não. Tá? Todo mundo não, uma galera se comprometeu. Tá? E aí vem em 1992, o Rio 92 ou o Eco 92. Foi um palco de discussões aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, hein, gente? Quem dera eu. E surgiu aí esse documento, Carta da Terra, né, que foi o resumo das discussões e dos pontos levantados. Okay? A Agenda 21 também, né, que formaram aí os compromissos que os países assumiram, tá, para diminuir os problemas ambientais e evitar outros. Por quê? Por conta do desenvolvimento sustentável, ou seja, teria que ter uma medida aí, né, que poderia ser aplicada, tá, sem deixar de lado o desenvolvimento econômico. O que vocês me dizem? Isso é possível? É possível você se desenvolver economicamente, tá? E mesmo assim cuidar do meio ambiente? Sim. 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 Aqui dos créditos de carbono, verdade também, tá? E aí o que aconteceu essa questão dos créditos de carbono? Os países que não usavam, tá? Que não degradavam tanto, não eram tão industrializados, tá? Eles vendiam créditos para países que estavam usando em demasia, ok? Meu Deus do céu, esse povo aí. Enfim. Uma questão de modelo. Como assim? Eles vendiam carbono? Eles vendiam os créditos. Por exemplo, o Brasil. O Brasil, ele, por conta da industrialização, ele estava emitindo muitos gases poluentes, ok? Mas aí, não ao ponto de estar prejudicando, ok? Eles colocaram um limite. Mas os Estados Unidos estava usando em demasia, demais. Ultrapassou o limite. Aí os Estados Unidos pega e compra créditos de um país, tá? É tipo território, alguma coisa assim, que daí ele vem poluir aqui, sei lá? É grana mesmo. Paga. Ah, tá. Paga para usar o do outro. Para usar o O limite que ele não alcançou. Você excedeu. Deixa eu comprar o seu, por favor. Exato. Fala, Robson. Ué, o Robson tá falando? Então, gente, é porque alguns países, eles não têm tanta produção. Alguns países não são nem mesmo muito industrializados, ok? E aí, o que acontece? E outros são extremamente industrializados, ok?
E, gente, essa questão de um país usar o outro, usar o território do outro, meu Deus, isso aí, gente, dá pano para manga, dá uma confusão. Porque o que eles fazem quando com essas questões de transnacionais, por exemplo, quando eles privatizam, né? Ah, privatizou a Petrobras. Ok, entendeu? Ah, eles vão lá e compram ações da Petrobras. A maioria das pessoas que compraram as ações, dos acionistas, são de outros países. Ok? Aí, tô falando igual o Bolsonaro, tá ok? Aí, olha só, claro, né? Tô falando de petróleo. Enfim, aí eles compram. Morta de dar risada. E aí, se eles estão atuando dentro de outro território, mas eles têm um território de origem, por exemplo, os Estados Unidos, a Alemanha, a França. Muitas hidrelétricas aqui do Brasil são geridas por outros países, tá? Por empresas de outros países. Exatamente. Enfim, a hipocrisia, Gabriel. Mas, enfim, nós somos um país em desenvolvimento. Um país que está em desenvolvimento, eu não estou apoiando, não. Ok? Mas um país que está em desenvolvimento, ele está em busca desse desenvolvimento. Então, ele quer o quê? Ele quer produzir porque ele quer ficar rico. O país. Quando eu falo país, não é todo mundo do país. Por exemplo, eu não quero e tenho certeza que boa parte de vocês também não. Ok? Mas tem um pessoal aí que quer desenvolver o país. Capitalismo é foda, exatamente isso. O sistema acaba impondo isso, esse consumo exagerado. Nossa, eu tô aqui meu pai parece que estou numa palestra debatendo. Enfim, esse consumo exagerado, vou botar aqui meus slides, vou falar dessas conferências primeiro. Depois nós vamos chegar lá na debateção. Tá? Enfim, e aí a Agenda 21, ela faz aí alguns compromissos, ok? E formas de implementar o desenvolvimento sustentável, que é o que mesmo? Né? Produzir, tentar se desenvolver economicamente, sem prejudicar as futuras gerações, ok? Aí vocês já me falaram ali que é possível. Eu também acho que é possível. Nós vamos chegar... Ops, aqui, ó. E em 1997, tivemos o protocolo de Kyoto. Então, tá, eles conversaram e debateram sobre as mudanças climáticas, né? Estimular as metas quanto à emissão de CO2, já estava causando aí alguns problemas, né? Muitos problemas. Os países desenvolvidos deveriam diminuir em menos de 5%, tá, essa emissão de CO2. Então, foi meio no sentido assim, quem sujou primeiro? Então, quem começou a degradar, a explorar primeiro a natureza, deve fazer o quê? Sumiram? Estão escrevendo. Desculpa, você pode repetir, por favor? Gente, vocês são danados, né? Aí, estamos aqui. Gente, vocês têm que falar, porque eu não vejo as escritas de vocês. Eu tô falando muito rápido? Não. Gente, vocês ficam aí fazendo outra coisa? Ou vocês estão prestando atenção? Eu estava notando, se eu não me engano, o que você perguntou foi quem começou a sujar primeiro, e daí você perguntou o que essa pessoa deveria ter de consequência. É isso? Isso, por exemplo, eles falaram que os países desenvolvidos que deveriam reduzir em 5% a emissão de CO2, tá? E aí, quem sujou primeiro? Então, quem começou a explorar primeiro, extrair primeiro recursos naturais? O Henrique diz que o microfone dele não pega. Tem Tá. como saber isso? Oi? Tem como saber disso?
Eu acho que foi a Europa, os países da Europa, mas eu não tenho certeza. Sim, é porque os países da Europa foram os primeiros a se industrializar, né? Lembram da primeira, segunda Revolução Industrial? Uhum. E aí, quando eles começaram primeiro com carvão, né? Depois com petróleo e por aí vai, ok? Então, a Inglaterra, muito bem, Andressa, a Inglaterra se compromete aí, né, com essa redução. E alguns países desenvolvidos também, ok? Porque foi bem aquela questão, quem sujou primeiro que comece, tá? Que tem que fazer isso. A prof colocou aqui, ó, a primeira e a segunda Revolução Industrial. A primeira Revolução, ela começa, tá? Mais ou menos aí por volta de 1760, né? E termina no século XIX, ok? Quando começa a segunda Revolução, tá? Então, o Protocolo de Kyoto, o que ele é? Tá? Ó, constitui um tratado complementar definindo metas para redução de emissões para os países desenvolvidos, tá? Os que apresentavam aí uma economia em transição para o capitalismo, considerados responsáveis históricos, né, pela mudança do clima. Então, o Brasil ele ratificou esse documento em 2002. Os Estados Unidos, ó, não ratificaram o protocolo, tá? No entanto, eles tiveram aí algumas responsabilidades e obrigações definidas pela convenção. Professora, o que quer dizer ratificar? Aceitar. Tipo, entendi. aceitou, tá bom? Ele quis fazer isso. Aqui nós vamos ter os principais emissores de CO2, tá? De gás carbônico. Então, olha só. Ásia, porque na Ásia nós temos a China, né, que é uma grande emissora. A Europa, os países geralmente com maior desenvolvimento estão na Europa, então e foram os primeiros também a se industrializar, né? A África tem bem pouquinho, Oceania, então nem se fala. Na América, vamos ter aí os Estados Unidos, né? E um pouco aí na América do Sul, principalmente na área ali onde está o Brasil. A Ásia então, é ali pela China, certo? Oi? A Ásia, a maior emissão é ali pela China. É pela China. Uhum. Eu não tenho certeza, mas hoje eu acredito que o maior emissor de CO2 é a China. Tá? Depois a gente tem que dar uma pesquisadinha ali, mas eu acredito que seja. Tá? É o país que está com maior emissão. Em 2012, nós tivemos o Rio Mais 20, ok? Então, no Rio Mais 20 é por quê? Porque se passaram aí 20 anos do outro, né, do Rio 92, ok? E aí, eles revisaram os compromissos assumidos no Rio 92, e aí eu fiz aqui tipo uma manchete, ó, extra, compromissos não foram cumpridos e não serão motivo a crise mundial. Então, muitos países que se comprometeram, né, com a diminuição dos gases poluentes, não cumpriram. E aí, naquele momento, de que ano vocês são, geralmente? Geralmente, a maioria de vocês? 2003. 2002. Então, 99. Vocês eram crianças, vocês eram bem crianças ainda, mas em 2008 o mundo passou por uma grave crise econômica, tá? Que ainda estava em 2012 também, ok? Então eles falaram que o motivo para que não tivessem cumprido, né, foi a crise, ok? Ai, gente, isso é tão complicado porque eles acham que há necessidade de se desenvolver economicamente a todo custo, né? Por conta, é claro, que vocês já sabem, já compreenderam aí do sistema capitalista, do sistema em que vivemos, tá? Então, fica ali um duelo entre meio ambiente e a crise econômica, né? Por quê? Precisava se produzir para poder vencer essa crise que ela é econômica, né? Se frear a produção, não vence a crise, segundo eles, né? E mexer na atividade industrial. Como mexer nessa atividade industrial? Como que nós podemos modificar isso para que haja esse desenvolvimento
sem prejudicar tanto o meio ambiente, sem que haja aquecimento global e outros problemas. Ok? Nós já vamos falar sobre isso também. Oi? Um exemplo seria reflorestar mais do que desmatar, né? Perfeito. Seria. E tem alguns tipos de reflorestamentos, assim, que são bacanas, né? Tem umas tecnologias, assim, muito legais já, que, bem nesse sentido, assim, de plantar mais do que retirar, sabe? Pode ser exótica, até porque, se a gente pegar um exemplo da mata de araucária, né, que ela é nativa aqui do Paraná. Cara, ela demora muito mais do que um pinus, né? Eu acredito que tem alguém que até saiba mais do que eu sobre isso. Mas, enfim, que um eucalipto, né, para poder já ser utilizado. Mas, se você faz esse reflorestamento, já dá uma ajuda, já dá um impacto reverso aí muito grande no meio ambiente, né? Porque a vegetação, para a gente, a vegetação é respiração, gente, é ar, né? Enfim, no Acordo de Paris, então, foi adotado um novo acordo com o objetivo central de fortalecer a resposta global à ameaça da mudança do clima e de reforçar a capacidade dos países para lidar com os impactos decorrentes dessas mudanças. Nesse ano, os Estados Unidos se comprometeu com um acordo, tá? Só que em 2017, houve essa notificação ali, ó, tirou do G1 mesmo, tá? Que eles notificaram a ONU, então, que queriam sair, né, desse acordo de Paris. Por quê? Para poder usar o meio ambiente aí meio que da forma que quisessem, por mais que haja vários acordos e compromissos. Ok? Então, olha só, o compromisso, ele ocorre, isso que é importante, tá, gente? Que eu vou ler essa partezinha aqui para vocês. O compromisso ocorre no sentido de manter o aumento da temperatura média global em bem menos de 2 graus, acima dos níveis pré-industriais. Essas questões, geralmente, estão até nas mídias, né? Então, as pessoas aí, os noticiários, estão sempre falando sobre isso, ok? Então, os Estados Unidos, lembrando que em 2015 o governo era do Obama, né? E em 2017 já era o governo do Trump, tá? Aí, deixa eu voltar aqui um pouquinho, ver o que está rolando. Gente, as conferências e mais... Oi? Teve alguma coisa do Estados Unidos voltar atrás com a decisão, não teve? Depois que o governo mudou? Sim, ele em 2015 ele entrou, né? Eu vou ter que ler os comentários de vocês ali. Espera aí um pouquinho. Ó, em 2015 ele entrou, tá? Ele assumiu, ele se comprometeu no governo do Obama. Em 2017 ele saiu. Ele pediu para sair novamente, tá? Desses compromissos aí, com relação ao meio ambiente, ok? Respondido, gente? Entendi, obrigada. Qualquer coisa aí, ó, chama nós. Vamos ver aqui. O que estão falando? O meu computador é meio lento, se eu coloco aqui para ver o que vocês estão conversando, eu já não consigo voltar. Pois é, não deu. Vou voltar aqui para minha apresentação. Eu estava tendo uma aula hoje cedo do meu colégio e a gente já está discutindo sobre isso faz umas 2, 3 semanas. E aí a gente estava falando sobre as emissões de gás. E daí eu peguei e perguntei sobre os filtros que colocam nas indústrias, nas usinas, né? E daí a minha professora estava falando que não existe uma multa muito grande para quem não coloca esses filtros. Então tem empresa que prefere pagar a multa do que usar o filtro. Sim! E daí ela estava citando também que os Estados Unidos, ele meio que apoia indiretamente muitos desses acordos, mas ele nunca realmente participa. Isso. E olha só,
outra questão, viu, ô, Thalia? Isso é meio que para tudo com relação à questão ambiental. Por exemplo, área de preservação permanente. Quem tem uma grande área, um latifúndio plantado, ele vai com certeza preferir pagar a multa, tá? Essa questão do filtro da indústria, é a mesma coisa. Porque o que precisa, na verdade, é uma consciência ambiental, uma consciência planetária por parte dessas pessoas. Senão não vai rolar. Não vai rolar. Professora, mas sabe às vezes o que é a questão também? É que, talvez, né? Não estou dizendo que pode ser isso. Essas pessoas são de outra época. Então, elas não consideram o meio ambiente um cuidado tão necessário. Mas para nós, que já somos de uma outra geração e tudo mais, a gente já valoriza o cuidado com o meio ambiente. E daqui para frente, eu acredito, né, que as empresas que nascerem aí vão ter mais um cuidado com o meio ambiente. Porque elas já são criadas com isso. Isso, é uma questão meio que de geração, né, Manoeli? Isso. Eu acredito que, por exemplo, várias questões sociais, por exemplo, elas só serão consolidadas e superadas nas próximas gerações, tá? Porque daí as pessoas já vão crescer com essa consciência planetária, com essa consciência ambiental. Bom, o Admir falou ali sobre o plantio, por exemplo, de exóticas, né? Que muitas vezes, se você faz um reflorestamento com exóticas, ele não vai desenvolver uma biodiversidade no lugar. É isso, Admir? Pode falar, pode contribuir. Oi, pode explanar aí pra gente, tá? Eu quis dizer no sentido, basicamente eu não pensei na biodiversidade no caso. Eu pensei na questão do ar mesmo, sabe? Que as árvores proporcionam. Mas eu estou sempre aberta aí, por favor. Não, que nem eu estava comentando ali, a gente chama isso de um processo de defaunação, né? Peraí, deixa eu ligar minha câmera para as pessoas. Oi. Eu sou Admir, eu sou aluno da UFPR de Biologia, enfim. Quando você planta muitas árvores, ou quando você mata muitos animais, por qualquer motivo, você tem uma floresta vazia. Isso impede que as árvores tenham comunicações entre elas e impede que os animais, né, que habitariam ali dispersem as sementes. Isso faz com que a floresta fique muito frágil, muito frágil. Então, assim, se você for numa plantação de pinos ou uma plantação de eucalipto, por exemplo, é muito raro que você ache um animal. Quando você acha que os animais que são cosmopolitas, né, abelhas às vezes, mas muito pouco, inclusive a abelha é um problema sério, mas você nunca vai achar uma onça pintada, uma onça parda, um macaco bugio, um macaco prego, assim, é muito difícil. O macaco prego talvez porque é um animal bem cosmopolita, ele vive até em lata de lixo, você deixa ele. Mas isso é um problema sério porque essas árvores, né, principalmente o pino, o eucalipto, vocês podem observar, eles são plantados muito pertinhos um do outro. Então eles crescem muito para cima, eles produzem pouca folha, na verdade. Alimento, né? Eles não produzem alimento para os animais. Pois é. E você tem uma espécie só, você tem uma degradação de solo muito grande. Porque as espécies dos ecossistemas, de forma geral, elas tendem a entrar em equilíbrio, que a gente chama, né, de equilíbrio de recursos, né? Porque não tem espaço para todo mundo e não tem, enfim, recursos para todo mundo. Então, a gente tende a entrar nesse equilíbrio de recursos, né? Então, as espécies tendem a usar só o que elas necessitam, e mais uma questão de plantação, uma monocultura, né, que a gente chama de silvicultura, que é a questão de plantio de árvores. Isso é muito defasado, o solo ele perde nutrientes, não tem animais, então a floresta ela precisa ser mantida pela mão humana, é difícil, né? Então, assim, quando a gente fala de projetos, na biologia a gente estuda, né, algum tipo de restauração de áreas degradadas, né, que é a área de estudo, ou você restaura uma área que ela está em processo de degradação, né? Então, por exemplo, você pega o Parque Nacional do Iguaçu, alguns pedaços estão em processo de degradação, já não tem mais as mesmas espécies que ocorriam ali, você planta as árvores que tinham lá antes.
Porque o nosso clima, a nossa pluvialidade, as nossas coisas dependem bastante da vegetação nativa que tinha na região. Então, você tenta manter isso, né? Agora, se você tira, por exemplo, como acontece muito em propriedades rurais, né, que antes da questão lá dos 20% da Mata Atlântica, né, eles tiveram que plantar árvores e tudo mais, eles plantaram árvores comerciais, né, como pinos, eucalipto e tal. É só uma plantação, não é uma floresta. Então, o ecossistema ali está perdido, basicamente, né? Ela funciona para a questão de captura de carbono, só que ela é tão pobre de diversidade que essa questão de ciclo de nutriente do solo, a água já não infiltra mais direito, vira lama em vez de entrar para o aquífero, enfim. Às vezes ela é só uma plantação. Então, o ecossistema nativo ele funciona muito melhor na manutenção dos ciclos biogeoquímicos, né, das coisas, como o carbono, a água, não sei o que, a temperatura, do que um ecossistema artificial, né, que quase não funciona com o ecossistema. É basicamente essa a ideia. Desculpe interromper. Não se desculpe, por favor. Pode contribuir sempre que quiser. E aí, gente, ó, eu falei para vocês que poderia ser qualquer reflorestamento e, de fato, o Admir aí contribuiu conosco que há perca de biodiversidade quando há essa plantação de exóticas. Acho que deveria ter, eu não sei se tem, Admir, mas tinha que ter um artigo específico na lei, né, para ter que plantar nativa e não exótica. Nessas áreas, por exemplo, de APP, né, de área de preservação permanente. Olha, interrompendo de novo, perdão, mas tem e não tem ao mesmo tempo, na verdade. Tá. Que na verdade, por exemplo, se você causa dano a um ecossistema como a Mata Atlântica, antigamente você era obrigado a reflorestar a Mata Atlântica. Isso significa plantar araucária, plantar palmito jussara, plantar árvores da Mata Atlântica. Sim. Da Mata Atlântica. Hoje em dia as coisas mudaram um pouco, então você pode simplesmente, sei lá, comprar um terreno no Amapá, ou na Bahia, um terreno de deserto, né, de caatinga, que não cresce nada, e você só deixa ele lá. Aí você compra, né, e você faz a reflorestação, o reflorestamento entre aspas, e fica cortando as coisas aqui. Mas, enfim, teoricamente tem essa questão de plantio de nativas, tem alguns projetos que plantam árvores nativas, de reabilitação ambiental, né, eu esqueci o termo que eu usei antes, não é reabilitação, enfim, de replantio de árvores nativas, né, do próprio ecossistema. Mas é meio complexo essas coisas ainda, na verdade. A gente está meio que... perguntar uma coisa. Tu pode dizer alguma coisa sobre a biopirataria? Sim, é um problema. Não comprem animais silvestres, pelo amor de Deus, gente. Existe uma lista de pets, que são os animais que são permitidos, né? E alguns não estão lá, tipo passarinho, tipo árvore, passarinhos, arara azul, araras, de forma geral, não são pets. Mas em biopirataria é um problema seríssimo, na verdade é uma das principais causas dessa defaunação que eu falei, porque as pessoas caçam filhotes, muitas vezes, elas pegam de muitos filhotes, porque muitos morrem na viagem, né, no transporte. Então, assim, você tem que pegar 100 filhotes de arara azul para você chegar a 10 filhotes para você vender eles, então no processo você perdeu 90, basicamente fez uma chacina na região ali, e aos poucos os lugares... Assim, a gente não tem onça, hoje, na maior parte, por caça, né? A gente não tem rinoceronte por pirataria, né, por causa do chifre do rinoceronte, elefante, mesma coisa, panda, mesma coisa. A maior parte das espécies ameaçadas de extinção estão ameaçadas por questão de caça, e a biopirataria é basicamente o que, enfim, né, o que sustenta isso, né, você é tirar animais silvestres e vender eles. Só que fazer um contraponto, existe a bioprospecção, que a gente chama, que é você utilizar a fauna e a flora silvestre de uma maneira sustentável. E aí você gera, que é quando, por exemplo, você faz um remédio, né, com extratos de animais e plantas e tudo mais, a gente chama de bioprospecção. Aí tá dentro da lei, aí é legal, né, só, lógico que tem que respeitar a ética animal e tudo mais. Mas, enfim, é isso. Eu respondi a tua pergunta. Você quer saber alguma coisa mais específica, mano?
Também sobre as árvores, porque eu tava vendo esses dias que tem algumas árvores que, se elas são plantadas junto com outras, elas acabam roubando nutriente de algumas. E com isso elas acabam morrendo e não conseguem nascer, porque tem árvores que puxam muito mais nutrientes da terra do que uma árvore, às vezes, mais comum, sei lá, uma copa, por exemplo, um ipê. Sim, isso é verdade, isso é verdade, tá? Porque, como eu falei, árvores, elas crescem, elas evoluem em conjunto com o ecossistema. Então, elas evoluem em equilíbrio com ecossistemas que elas são de origem. Quando você coloca um animal exótico, por exemplo, como a tilápia, num rio, ela provavelmente vai comer os outros peixes. Porque os outros peixes, eles não evoluíram para se defender da tilápia. Então, você coloca um eucalipto no meio de uma árvore, né? No meio de uma mata nativa, o eucalipto ele tem outro ritmo de desenvolvimento, e às vezes, e o eucalipto é um exemplo, né, ele demanda muito nutriente do solo, né, porque ele vem de uma região em que ele cresce muito, as raízes têm grande, né, não é uma região tão populosa de diversidade como é a região da Mata Atlântica, né, uma região tão biodiversa. Então, ele tem vantagem, né, na questão da briga por nutrientes a plantas nativas, né? Isso acontece muito. Agora eu estou tentando lembrar uma planta exótica que dominou a Mata Atlântica, eu já esqueci o nome, se eu lembrar eu falo depois. Mas isso acontece, cara. Exemplo, mata urbana, geralmente, que você vê não é Mata Atlântica, né, que deveria ser a nossa região, não é Mata Atlântica nativa, geralmente é algumas árvores nativas e muitas árvores exóticas. Então, no fim das contas ali, você tem todo um Frankenstein, né, isso vai mudando tudo, e como eu falei, né, alguns animais sofrem bastante com isso, principalmente animais muito especialistas, como formigas que se alimentam da seiva de uma árvore específica. É isso. Entendi. Alguém tem uma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta sobre, tipo, quando a gente troca, né, leva essas espécies de uma região para outras que não é a própria dela, a gente impede a região de chegar no clímax, né, ou não? Como assim a gente troca? Leva uma espécie que é endêmica de uma região para outra, por exemplo. Tu pega uma araucária que é endêmica... Nem o exemplo da tilápia. Ah, sim. Quando a gente faz isso, né, na maior parte das vezes, a Emanuele perguntou o que é clímax. Clímax é basicamente o ponto assim, máximo de equilíbrio, né? Se pensa numa ecologia, tem plantas que chegam primeiro, plantas que chegam depois, e aí, enfim, aí isso se chama de colonizadores, né? O clímax é o ponto máximo do ecossistema, e é quando as estruturas, né, as árvores, os animais estão todos estruturados, organizadinhos, certinhos. E aí, quando você troca um de lugar, né, você leva de um de lugar para o outro, você está fazendo uma introdução, né, e isso tem chance de virar uma espécie invasora exótica, né, uma espécie que toma o lugar dos outros. Exemplo é o javaporco, que não é daqui, ele foi solto aqui, e hoje em dia ele pisoteia e come broto de árvore, e está transformando boa parte da Mata Atlântica num grande lamaçal. Isso. Ô, gente, então, assim, o Cabecinha Gameplay ali falou, pessoal, o foco da aula de geografia, viu? Não, gente, isso aí é tudo geografia também, viu? Geografia tem uma parte bem física mesmo, que a gente estuda essas questões. Tem até uma disciplina que chama biogeografia, que nós estudamos essas questões aí. Não tão pautado em animais, né, mas vegetação mesmo, ok? Eu acho que teve uma menina aqui, Fran, eu acho, que ela falou, mas quando, né, uma área rural, por exemplo, ela faz um plantio, ela não tem que replantar em igual área? Eu não tenho certeza se igual área, né, fazer esse reflorestamento. No entanto, é o que o Admir disse ali, as pessoas às vezes usam áreas que não são tão férteis, né, compram áreas num outro lugar para fazer cumprir essa lei, e ali onde que ele está, que é mais fértil, ele já investiu muito, né, naquele solo,
ele acaba usando de maneira completa e errônea, é claro, tá? Essa interdisciplinaridade, gente, é extremamente importante, assim, entre as disciplinas, né? Porque aí a gente, ainda mais geografia pega de um tudo, né? O ser geógrafo é um ser interdisciplinar é bom, né? Javaporco. Eu também não sabia dessa história do Javaporco, não. Enfim, teve uma outra pessoa que falou do MST ali, tem muita coisa bacana aqui nesse chat, hein? Depois vocês dão uma olhada, depois eu vou olhar novamente. Voltando aqui, então, para a gente dar aquela focada bacana. Então, assim, voltando aos problemas agora ambientais, tá? Então, nós vamos ter essa questão da emissão dos gases, né? Então, ó, os maiores emissores serão aí as indústrias, os veículos, né? E a questão do desmatamento, que vai gerar todo esse desequilíbrio. E o aquecimento global também, gerando outros problemas, como a desertificação, o derretimento das calotas polares, né? Dentre outros. Alguns fenômenos, eles são naturais, mas quando intensificados, podem gerar mudanças climáticas, como o efeito estufa, né, o El Niño, ok? E o El Niño, por exemplo, o derretimento das calotas polares, a desertificação, eles podem gerar aí problemas como os refugiados ambientais, ou seja, o aumento aí do nível dos oceanos pode cobrir algumas áreas litorâneas, né, levando a população aí a população ribeirinha, né, ter que sair das suas áreas, ok? Essa essa imagem, ela é super comum, eu acredito que vocês já viram N vezes durante a vida de vocês, né? Então, esses gases de efeito estufa, eles criam uma camada, ok? O efeito estufa, ele é natural, né? Então, eu sempre peço para os meus alunos, principalmente os pequenininhos, imaginarem um carro, né, que fica ali no sol. E aí, tu foi com o teu carro, tá, faceiro, deixou ele no sol, quando você vai entrar dentro dele de novo, passado um tempo, ele tá um forno, né? É isso que acaba acontecendo com o nosso planeta. Os raios, né, entram, mas não conseguem sair por conta, tá, dessa camada aí de gases poluentes, ok? Lembrando, ele não iria sair ao todo, né, porque é um efeito natural, é importante para nós. No entanto, com essa camada muito forte, grande, ele acaba ficando mais do que o necessário, causando o quê? Esse aquecimento que nós estamos vivendo, ok? Por conta de queima de combustível, dos veículos, de desmatamento, de queimadas. Nós passamos aí por um período de queimadas tão intenso, né, no Brasil, tão complicado. E aí o incrível é que parece-me que não estava queimando nenhum latifúndio, né? Então tem essa questão aí para se pensar também. Ok? Tranquilo? Professora, ainda tem espaço para fazer pergunta ou a senhora quer dar sequência? Não, por favor, façam perguntas. Eu não abri o negócio aqui, né? Ficou pequenininho. Pode perguntar. O que aconteceu na Amazônia, tanto com a senhora, ou se o professor também quiser responder, o que aconteceu na Amazônia é recuperável ou não tem mais chance? É recuperável no sentido de muito tempo, né? Porque a natureza, ela demora para se regenerar novamente. E é claro que precisaria de um esforço político também grande, e é um esforço que a gente não vê, né? Isso que é complicado. Eu acho assim, há uma falta de vontade política muito grande, porque senão daria para contornar, não a curto prazo, de maneira nenhuma, porque floresta não é assim, né, para a gente conseguir recuperar. E foi muito, nossa, gente, eram muitos animais, né, muita vegetação, complicado aquilo. Aqui, ó, a Paula falou, nunca entendi o efeito estufa tão bem quanto hoje. E o Cleiton não entendeu.
Poderia explicar o efeito estufa novamente? Tá. Deixa eu achar aqui algum material didático. Ó, tem um carrinho aqui, mas esse carrinho aqui não vai dar muito certo. Vamos ver. Tem um carrinho aqui do meu piá. Só que esse carrinho, ele é... Como é que chama carrinho assim, gente? Conversível, né? Ah, você estava copiando. Enfim, imagine, então, que esse carrinho não é conversível, tá? A prof vai explicar como o carrinho, imagine que esse carrinho é o nosso planeta, ok? E aí, a incidência dos raios solares, você foi, Cleiton, faceiro, passear no teu carrinho, tá? E aí você estacionou, ficou a tarde inteira num parque e depois voltou. O teu carro, a hora que você entra, sabe aquele calor terrível? O que aconteceu? Os raios solares entraram, mas não conseguiram sair, ok? Isso acontece com o nosso planeta, por conta dessa camada de poluentes que nós temos. O que acontece? Vêm os raios solares, é importante que eles venham, né? Até porque se não fosse isso, não teria jeito da gente sobreviver, ok? Só que eles têm que bater na superfície terrestre e parte deles voltar para a atmosfera. E o que acontece? Não está voltando, ok? Não tudo, é claro que senão a gente já estava tudo morto também, não vem tudo e fica tudo não. Sai menos e cada vez está ficando menos. Por quê? Porque está aumentando essa camada de poluentes. Okay? Então, se você vai em países muito industrializados, como, por exemplo, Japão. Japão, antes da pandemia, vocês não lembram de ver as pessoas já usando máscara? Lembram-se? Pode escrever aqui no chat que está aberto. Aí, ó. Sim. Por quê? Por conta desses poluentes que prejudicam, tá? A respiração das pessoas. São Paulo já dá para ver uma camada bem forte, bem intensa de poluentes. Santiago, no Chile, também. E é tão interessante que a gente pensa assim, ó, nossa, que bonito, né? Às vezes está bonito aquilo, tem um pôr do sol bacana, mas aquilo não é natural. Tem uns que são... Isso, Lima, no Peru. Então, lugares, geralmente metrópoles, viu, Paola? Muito bem, Elaine também. Geralmente metrópoles, por serem muito industrializadas, tem essa questão. Aí a galera de São Paulo poderia falar um pouquinho pra gente, ó. Londres. Gente, vocês pensaram em lugares muito industrializados, países industrializados, né? Ou em processo aí de industrialização, eles vão estar bem poluídos. E aí essa camada de poluição que acaba gerando o que nós chamamos de efeito estufa. Mas lembrem-se, o efeito estufa, ele é natural. O que acontece? Ele acaba se intensificando. Eu já vi questões desse sentido, tá? Falando, tipo, só que o efeito estufa é ruim, mas ele não é de todo ruim, tá? Nós temos que ter esse cuidado. Exatamente, Ana. Nós que deixamos ele pior. Tudo isso não é culpa de alguém especificamente, é culpa da humanidade de maneira geral. Por quê? Consumo, né? A sociedade de consumo. Tranquilo? Deixaria, gente, sumiram. Sim. Vocês têm que fazer um sim aí, um OK. Brincando. Não vão ficar bravos. Ó, depois vocês poderiam me ensinar como que eu faço para abrir a tela aqui novamente, inteira, sem voltar no primeiro slide, porque vocês são tudo sabido, né? De tecnologia, não são, não? Enfim. Tem um botãozinho ali que você aperta ali embaixo. Como que é o nome? Não sei o nome, mas parece um cálice, sei lá. Depois, a próxima vez, eu te mostro. Eu já vi esse botãozinho, é verdade. Eu vou procurar ele. Depois, tá? Ele é bem o botão da apresentação, né?
Isso, daí ele abre no slide que você tá. Eu já usei isso aí na vida alguma vez. É porque faz tempo que eu tô fora dessa vida. Agora eu já voltei. Vamos lá, então. Continuando com os problemas ambientais. Os principais, né, que nós vamos ter serão com relação à água, ao lixo, ao desmatamento, ao solo e, é claro, terão aí muitos outros, tá? Por muito tempo a gente tinha essa questão de que a água ela era infinita, ok? E de fato, né, eu acredito que não há como acabar com a água de maneira geral, só que com a água potável sim, né? E aí, os processos para tornar uma água potável, né, precisam aí de tecnologias que são caras e acabam encarecendo para toda a população, né, inclusive para a maioria, que somos nós, que nem sempre podemos pagar por isso, tá? Na água, quais são os principais problemas aí que nós vamos ter? Poluição, escassez, enchentes, ilhas de calor, né? Chuva ácida. As ilhas de calor, gente, não é da água, não, tá? Mas, enfim, chuva ácida, ok? Mais algum? Querem citar alguns? Vou voltar aqui para ver, porque tem uns que estão sem o microfone. O que mais, gente? Inversão térmica. Inversão térmica, muito bem. Qual mais problemas a gente pode relacionar? Alagamentos, eutrofização. Muito bem, eutrofização eu tinha esquecido total. Mais algum? Eu tenho bastantinho aqui. Vamos lá. A minha família chegou, mas ainda dá tempo de fazer mais um pouquinho. Pode falar, Thalia. Eu não lembro o nome, mas é algo como a chuva que vai mudando. Eu esqueci. Se eu recordar o nome, eu falo depois. Pode falar. Bora, então. Chuva ácida? Não. É um outro tipo de chuva. Tá. Então, olha só. É claro que terão aí vários outros problemas ambientais. Essa é uma pauta ampla, tá? Com relação principalmente à água. Ok? E vocês vão perceber e já devem ter percebido, é claro, que isso é um ciclo, né? Uma coisa vai levando a outra. Então, essa extrema extração de recursos naturais, claro que vai trazer vários prejuízos aí. Então, a escassez, enchentes, né? A poluição, porque extrai-se muito, tira-se muito da natureza, né? Aí produz demasiadamente e depois a gente consome demasiadamente, né? Porque tem aquelas propagandas lindas falando que a gente precisa daquele sapato, que a gente precisa daquele batom, que nós precisamos de um computador novo, que a gente precisa de um tudo novo. Eu mesma hoje estava falando com meu marido que precisava de um computador novo. De repente eu nem precise, né? Mas eu já estou querendo um novo porque eu estou achando que o meu está defasado. Enfim, a tecnologia ela vai trazendo tantas coisas novas, essa produção, e a gente vai querendo essas coisas novas. Só que as antigas, às vezes, quase sempre, elas têm destinos errôneos, destinos que não são certos, tá? Como, por exemplo, aqui, o lixo, né? Que tem? Que formas que tem de descartar lixo? Ok? Tem o lixão, tem o aterro sanitário, e tem a reciclagem, ok? É de extrema importância que que haja esse retorno do que nós usamos para que isso vire matéria-prima secundária, por exemplo. Ok? Como vidros, latinhas, né? Já tem bastante empresas especializadas nisso. E isso eu acho que é importante que se torne aí em grande escala. Porque senão a gente não vai ter sustentabilidade, não tem como sustentar este sistema, né? Então, o lixão, como que acontece geralmente? O lixão, o descarte, o caminhão leva e deixa numa área, né? Deixa lá, só deixa. E ali geram vários problemas, né? Como animais, a contaminação do solo, né? O aterro sanitário,
já é impermeabilizado com a manta própria, né? Faz-se a coleta do chorume e por aí vai também, ok? A reciclagem, ela é de extrema importância, só que aí também entra aquilo que eu já falei para vocês sobre vontade política, né? Porque, para isso, é importante que haja políticas públicas voltadas. Porque se você não fizer uma conscientização da população, se você não der meios para essa população, é claro que ela vai jogar o lixo em qualquer lugar ou no rio, no próprio rio, né? Muitas vezes, a coleta, ela não passa por alguns lugares, e aquele lixo daquela população é descartada de forma errada, ok? Então, nesse sentido, quase todas as questões ambientais, elas estão relacionadas, sim, às questões políticas, né, e econômicas de determinados países, porque a gente vai perceber que alguns países têm ações, né, têm políticas públicas voltadas para isso e que dão certo, tá? Tranquilo, gente? Sim. 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 Depois, no final, vocês têm que falar assim, sim. Ó, vocês têm que falar assim, todos juntos, tipo sexto ano. Professor. Sabe? Tipo sexto ano. Sim, professora! Tá, o desmatamento. Então... Professora, não tem o chuva ácida também? Oi? Chuva ácida. Chuva ácida? É. Tem aqui, ó. Deixa eu ver. Eu coloquei aqui. Ah, tá bom. A chuva ácida, ela acontece. A chuva ácida acontece. Obrigado. A chuva ácida A chuva ácida, ela acontece porque, por conta do grande número aí de emissão, né, de poluentes, e aí, quando ela cai, ela estraga imóveis, ela prejudica a vegetação, né, há uma corrosão, assim, de casas, por exemplo, dá para perceber em estátuas. Vocês deem uma procurada, por exemplo, no próprio Google mesmo, escrevam chuva ácida e coloquem imagens, assim, tem muita coisa, tá? Enfim, gente, aí temos a questão aqui do desmatamento, né? Todas essas questões, vocês vão perceber que estão relacionadas a problemas políticos, sociais e econômicos, né? E tem que haver esse equilíbrio. É importante que os países, eles assumam esses compromissos estabelecidos nas conferências, porque senão, na verdade, quem sai no maior prejuízo é a população de maneira geral, assim, né? A maioria da população. Quando eu falo a maioria, né, somos nós que não... A gente acha que não tem esse poder, né, de decidir as coisas, mas nós temos também. Acho que está chegando um momento aí que nós vamos ter que acordar para isso também, porque está demais. Enfim, a prof colocou esse consumo ali, tá? Porque eu acredito que todos esses problemas ambientais estão relacionados ao consumo. Não estou culpando vocês, nem eu, e ao mesmo tempo estou, tá? Mas eu acho que o próprio sistema faz um emaranhado aí, que nos leva a esse consumo desenfreado, né? E esse consumo desenfreado leva aos problemas ambientais postos, ok? Dependendo do lugar em que vocês vivem, vocês não vão ver tantos problemas, né, ambientais, mas tem muito lugar que a coisa é complicada, e geralmente a gente vai encontrar maiores problemas em periferias, mas a culpa não é daquela população, tá? A culpa, na verdade, é de um sistema muito maior. Então, às vezes, tu fala assim, nossa, quanto lixo aqui, né? Numa periferia urbana, por exemplo. Mas aquele lixo nem é deles, né? Nem foram eles que geraram aquele lixo, ok? Então, assim, além disso, o prof colocou aqui, urbano e rural. Os problemas ambientais urbanos e rurais, eles são os mesmos? Não.
Não, com certeza não. Então, os problemas urbanos vão estar relacionados mais a quê? Indústrias, carros, Uhum. E os rurais? agropecuária, agrotóxico. O consumo da água também é muito grande no sistema rural. Vocês já viram aquela imagem de que cada animal, por exemplo, consome, né, de água para produzir carnes, por exemplo? É assustador. Quando a gente está com o nosso bifinho ali no prato, a gente não pensa assim, não. A Viviane colocou ali degradação do solo. Então, um dos principais impactos rurais, tá, estão relacionados ao solo. Ah, tem essa água virtual. Essa água virtual que alguém não tinha. Isso, ó, pegada hídrica. Vamos virar vegs. Tem uma vertente bem grande da galera virando vegano aí, né? Aí, ó. Eu não como muita carne, mas porque eu não gosto. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu gosto de comer carne, viu? Mas eu tenho dó dos bichos. Tem. Professora, é verdade que o lodo, depois de tratado, ele pode servir como recuperações de áreas degradadas? O lodo? Sim. O lodo da onde? O lodo quando a gente dos ETA, sabe? Do tratamento de água, que gera o lodo que eles fazem. Eu acredito que sim. Mas eu não sei no que não, mas eu acredito que sim. Hoje a gente tem que usar todos os recursos, tá? Entendi, obrigado. Por exemplo, o próprio chorume, ele é utilizado para energia, por exemplo, tá? O chorume ali que sai dos aterros sanitários, né? Ô, gente, aqui vão ter algumas questões, tá? Tem 4, eu acho. São todas. Eu coloquei um gabarito aqui embaixo, porque eu acho que não vai dar tempo de eu fazer com vocês, porque eu vou passar um videozinho. Eu vou colocar o vídeo e aí vocês me dizem se deu certo. Eu como frango às vezes no lanche, mas dinheiro para comprar. Verdade, tem essa questão. Ah, tem gente que toma todos esses nutrientes em cápsula. Mas comer é vida, né, gente? Vamos falar uma coisa? Tô vendo que estão aqui, ó, men. Olha como que o meu computador tá lerdo. Vocês acham que eu preciso de um outro computador? Preciso. Eu vou colocar aqui, tá? Deixa eu falar com vocês. Eu vou pôr o videozinho. Ele é um vídeo que ele não tem falas. Ele tem só um sonzinho mesmo, assim, para dar aquele tan, tan, tan. Às vezes vocês até já viram ele, ok? Ele é bem curtinho, 3 minutos. Aguentem mais um pouquinho para a gente poder dar tchau, tá? A Emanuele tá falando que às vezes é só colocar uma placa HD. Aê, Emanuele, tá me dando as dicas. Isso, é um videozinho para vocês refletirem. Bora lá. Não deixe os vazamentos estragarem a festa. Máxima absorção a noite inteira. Precisando de um site profissional? Acabei de criar um com Wix para o meu estúdio de boxe.
Olha só como ficou. Eu apoio essa conclusão, viu? Deu aí para assistir? Eu apoio a conclusão. Sim. Viu? Ficou meio que um ciclo aí, aconteceu o mesmo com ele. Ele é uma animação assim, mas é forte, né, gente? E na verdade, é um caminho. Esse videozinho me fez lembrar do filme Wall-E, que eu falei para vocês aquele dia, né? Exatamente, que vem os aliens, podem buscar a gente, já que a coisa tá complicada. Bom, vocês conseguiram acessar os slides da aula passada? Aham. Então, esse vídeo eu acredito que também vai ir para o YouTube. Aí, quem tiver interesse, quem quiser, façam essas questões, a prof tirou do caderno de prova mesmo, são 4 questõezinhas, tá? Tem o gabarito ali no final. Eu acredito também. O Enzo, tem um vídeo lá no YouTube, no canal do programa, tá? Ali, ó, tá procurando o link da chamada também. Enfim, é isso, gente. Tudo bem? Eu fiquei meio chateada agora com esse vídeo, né? Forte. A gente presta bem atenção nele, o negócio complica. Um beijo para vocês. Até quarta-feira que vem. Eu tinha expulsado minha família de casa, agora eles já voltaram. Daqui a pouco começam a conversar. Eu tenho 2 filhos, e aí daqui a pouco eles vêm, mãe, nananã, mãe, nananã. Deixa eu ver. Eu sou perdida com esse negócio de link. Tu consegue mandar, Admir, para eles? O link da aula anterior? Da aula de geografia? Cara, tchau, prof. Boa noite. Tchau. Tem os grupos de vocês lá. Aí, Tem ó. uma picadinha. Veja ali, ó. Franciele mandou ali, ó. Vejam no chat. Então, beleza. Gente, um beijo. Tchau. Até quarta-feira. Obrigada, professores. Quarta.
Quarta que vem, Tchau, com problema professora. do vamos, tá? Tchau, Xará. Beijo, beijo. Tchau, prof. Beijo. Tchau, Até mais. professora. Tchau, tchau. Qualquer Obrigada coisa, pela aula. ó, qualquer coisa que vocês tiverem dúvida aí, me peçam, tá? Eu passei aquele dia lá no Instagram para vocês, podem perguntar lá alguma coisa. E lembrando, tem coisa mesmo que eu não sei e eu não tenho problema nenhum mais, já superei essa questão de não saber as coisas, tá? Um beijo, se cuidem. Eu posso Beijo, te prof. mandar mensagem depois para pedir os slides? Pode, eu vou mandar. Você tá naquele grupo de externos? Eu tô só naqueles de externos. Não, eu Amiga, não foi você que me pediu? Eu já tenho o teu WhatsApp, né? Tem, eu mandei mensagem semana passada. Aham, tá. Eu mando sim. Mas eu vou pôr lá para eles disseminarem nos grupos também, tá bom? Ok, muito obrigada. Um beijo Bom, de bom. Até semana que vem. Tchau, tchau. Agora a prof Beijo. vai sair daqui, só quero ver.